Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui sentados nessa mesa de comunhão, de inspiração, de testemunho. E eu tenho certeza que hoje você vai ser extremamente abençoado. Fica aí com a gente, estou com um casal aqui, você já sabe quem é porque você clicou, né? Você clicou aí, você sabe quem está aqui comigo, mas eu quero que você ouça com muita atenção, porque a gente vai falar de temas importantíssimos, por exemplo, como adoção, e eu tenho certeza que vai abençoar você e outras pessoas ao seu redor, tá? Antes de começar, eu já quero te pedir, deixa um gostei aqui, um curtir, um joinha, porque você fala para a plataforma que isso aqui é relevante, e aí eles mostram para mais pessoas. Então vamos embora, podcast de hoje. André. Poxa, Douglas. Esther. Que honra. Que honra, nossa. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo. Muito bom. Uau. Galina, né? Galina. É o seu sobrenome, né? É o meu sobrenome. E muito bullying na escola, assim, ou não? E significa galinha mesmo em italiano. Significa galinha? É, então... Por quê, cara? Quando eu fui pra Europa, então, galinha A vida já começa lá... injusta, né, às vezes. Cara... Mas tinha, assim, na escola? Não. Demais. É mesmo? Não tinha jeito. Mas A você escola tem fazia bullying por jus ao tudo. seu nome ou não? Ah. A vida foi... Fica a pergunta, A vida foi né? generosa comigo. Brincadeira. Não tinha como fugir. né? Brincadeira. Mas eu... Poxa, foi muita zoeira. Todos os mesmo? meus irmãos, meu pai, mas por outro lado é um nome forte. Depois que passou aquela parte de escola, André Galina, eu gosto desse sobrenome. Legal. E transmiti ele pra minha família. Jesus. Meus filhos não vão ser zoados, porque nós somos uma família homeschooling, só se eu zoar eles. Entendi. Se você fizer bullying já em casa ali. Mas eu não vou fazer, não. Não, Nome é mas coisa às vezes séria. dá pra treiná-los, né? A gente faz um pouquinho em isso, casa pra dar uma isso. treinada neles. Mas na igreja também, os priminhos, amigos, Vai acontecer. a socialização acontece de qualquer jeito, graças a Deus. Legal. Depois eu quero até saber um pouco mais sobre isso também. Mas essa parada de nome... Esses dias eu estava vendo um artigo sobre os nomes mais comuns do Brasil, né? Os sobrenomes mais comuns do Brasil. E quase todos os meus são... Silva Souza. O meu é Gonçalves da Silva, né? Ah. Então, tipo assim, Brasil inteiro é Gonçalves. Mas o Douglas Gonçalves é Gonçalves, forte, né? só você. Só eu. Tem um, sabia? Você coloca no YouTube, Douglas Gonçalves, tem acho que um lutador de Muay Thai. Olha aí. Que é Douglas Gonçalves. Um lutador de alguma coisa. Depois vocês procuram. Você tem cara. Fez de a propaganda pro cara, hein? Gente, tô muito feliz de ter vocês aqui. E eu queria começar falando de um tema muito importante, né? Que eu falei que eu queria abordar com vocês. Aí nós vamos passando por várias coisas. Mas vocês têm 3 filhos, né? O Bernardo de 5, a Eduarda de 9 e a Ana de 19. E eu fiz as contas aqui. Vou falar, a Esther tem 29, o André tem 33. Alguma coisa no bate. Alguma coisa não bate nesses seus filhos aqui. Vocês têm um filho biológico, né? E 2 filhos por adoção. Sim. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi. A adoção veio antes de vocês terem Antes. filhos? Uma delas sim, a outra depois do filho biológico. Ah, não foi ao mesmo tempo as duas? Não, embora elas são irmãs. A história é linda, a história é bem diferente. Acho que a Esther vai contar melhor que eu ainda essa história. Vocês vão contando, vocês vão completando. Mulher tem mais completar. detalhes, Então né? vai, Vamos lá. Esther. Como é que Bom, aconteceu? desde que eu sou muito pequena, minha mãe sempre trabalhou com projetos sociais. Então, na nossa igreja, Igreja Dínamos, minha mãe sempre teve projeto social. E eu sempre fui muito envolvida ali. Cresci, eu Pra brinco... quem não sabe, você é filha de pastor, né? Sou filha de Filha do pastores. pastor Dênio. Isso, filho de Dani Solange. Um beijo, pastores amados, estão na Inglaterra. Inglaterra, né? Toda oportunidade que eu tenho, eu falo deles. Todo mundo fala, como você fala do seu pai e da sua mãe? Eu falo, não tem como não Sim. falar deles, né? São pessoas mesmo assim, como Jesus, né? Eu brinco que meu pai é a exata expressão do que Jesus é, assim. Então, eu tive, graças a Deus... Dizascope. Dizascope, É um exatamente. Dizascope. Então, assim, a marca da minha família sempre foi, Douglas, essa marca de mesa cheia, né? Pra você ter ideia, já morou conosco 23, se eu não me engano, pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entendi. Pensão profética da dona Solange. Pensão profética. Então, meus pais têm uma história muito forte, assim, de amor a Deus. De hospitalidade mesmo. Exatamente. Os meus 2 irmãos mais velhos, minha mãe carrega uma história muito linda de quando ela conheceu Jesus, ela já tinha 2 filhos. Então, os meus 2 irmãos mais velhos
não eram filhos biológicos do meu pai. Então, a adoção fez parte da minha família. Tá. E engraçado, né? Quando eu era criança, eu falava muito, gente, eu acho que eu não vou adotar nunca na minha vida. Porque, de alguma forma, naquela época, né, há 30 anos atrás ali, existia muito um preconceito dentro da igreja, assim, em relação a isso. Era muito difícil para os meus pais lidarem com isso. Falar que um filho era adotivo ali pela parte do pai, o outro não. Era um conflito nosso, até familiar ali, de como abordar isso. Como comunica isso. Como comunicar, né? E nada mais era do que Deus já me preparando para essa pauta, né? Então, hoje eu vejo que até muitas coisas da minha própria história, de dores que eu vivi, de coisas que eu vivenciei, era Deus preparando, né? Para hoje sermos essa voz mesmo. E aí, minha mãe sempre envolvida ali, então, com projetos sociais, com trabalhos sociais, eu sempre me envolvi. E eu decido fazer psicologia, ali aos meus 17 anos. Eu sempre quis fazer medicina, porque meu pai é médico. É mesmo? Ele abandona a medicina depois de alguns anos que ele vem para São Paulo e começa um ministério. Ainda trabalhou por alguns anos. Depois de um tempo, ele abandona a medicina e pensava em fazer medicina e tive uma palavra muito clara de Deus que eu deveria fazer psicologia. E o motivo de eu entrar em psicologia foi a pauta social. Foi por isso. Quando eu entrei, né, nós já tínhamos o projeto social e eu me assusto muito, porque menina criada dentro da igreja ali. Quando eu olhei o que era o social, fora das quatro paredes ali, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Fiz iniciação científica na área. Falei, amém, Senhor, eu vou tentar ser uma luz aqui, porque nova ali, né? Tentando estudar e entender, porque era muito forte ali, muito né? Forte. Essa área é uma área... Eu formei em psicologia, sabe, né? Sim, sim. E eu lembro dos estágios em clínica de recuperação. Nossa. Eu lembro que eu fiz estágio numa clínica de recuperação feminina. E eu não entendia, né? Por que não tem tantas, né? Clínica de mulheres, né? Você acha que a mulher talvez tenha menos problema com drogadição? Sim, mas é muito complexo. Muito. É muito meio complexo. Muito corrompido. E realmente não é fácil, né? Não. E aí, então assim, a minha marca, desde adolescente, desde muito novinha, era a menina que sempre tinha uma criança junto. Então, durante toda a minha adolescência, minha juventude ali... eu sempre tinha crianças comigo órfãs. E foi uma característica que Deus colocou assim no meu caminho, que realmente um chamado dele na minha vida, né? Porque hoje eu paro para pensar uma coisa muito peculiar, assim. Duas meninas em específico, a Lohane e a Sabrina, foram duas meninas que faziam parte do nosso projeto social. Nós atendíamos 3 vezes na semana essas crianças. E essas duas menininhas viviam comigo. Eu falo que elas foram o meu treinamento. E elas eram órfãs de pai e mãe. Eram criadas pela avó. Então, assim, ali a minha vida foi muito intensa. Eu fui conhecendo, e aí eu já entro em uma coisa que normalmente é a pergunta que os jovens me fazem muito, né? Solteiros. Como que eu faço para já me envolver na causa da adoção? É uma coisa que as pessoas perguntam muito. Entendi. Não sou casado, como é que eu faço? Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, procure projetos sociais sérios. Dentro da sua igreja, a maioria das igrejas muitas vezes tem algo relevante sendo realizado. E eu vejo que tudo isso começou ali. Eu não imaginava, não se falava em adoção. Mas Deus foi me preparando, Deus foi preparando o meu coração. Eu fui conhecendo sobre a causa da orfandade, sobre a dor da orfandade ali, né? E aí, o tempo foi passando, eu comecei a me relacionar com um rapaz e acabei terminando esse relacionamento depois de 3 anos dentro desse relacionamento, faltando poucos meses para eu me casar, com o apartamento comprado, vestido de noiva, tudo certo. Deus mandou eu terminar. E eu me lembro que quando Deus mandou eu terminar, uma das coisas Jesus. que... Deus foi bom. Deus sempre nos ajuda, né? E engraçado. Deus não deixou cair por terra as orações. Você tava lá, né? Tava lá, né? No céu, prometo que eu não vou ser galinha, Senhor. Eu abro mão. Depois a gente tem uma história, que essa história de galinha ele conta. Tá bom, beleza. E que envolve nosso casamento. Olha aí. É engraçado. Foi nenhuma galinhagem. Não, agora eu quero saber. E incrível que quando eu termino esse relacionamento, Douglas, uma das coisas que queimava no meu coração era essa questão social. E eu via que ele era um rapaz de Deus, nós liderávamos juntos na igreja, mas ele não queimava como eu pelo social. Isso é muito importante, né? Muito. E não tinha essa mesma chama. Eu sabia que, de alguma forma... E meu pai dizia isso. Esther,
ele não tem o mesmo chamado que o seu. Isso não queima como queima em você. E realmente a minha vida era dentro das comunidades. Agora eu via me zoando a rainha da sucata, porque eu vivia dentro das comunidades. Eu sempre amei isso, sempre queimou muito em mim. E deixa eu te dar uma pergunta. Isso desde pequena, assim, tipo... Desde pequena. Você tinha um senso de justiça, assim, no Muito. sentido de... Você vê a injustiça Preciso fazer algo. queimava no seu coração. Sim. Porque, cara, eu observo muito isso na minha filha, Ana Luísa. Esses dias ela chegou chorando. E aí, porque ela teve visto um cachorro atropelado. A nossa filha lá também é assim também. E aí ela... Só que assim, normal, né? A criança às vezes se impressionar com isso, mas ela ficava assim pra mim, nós precisamos fazer algo. Pai, vamos fazer um projeto pros motoristas prestarem atenção. Falei, vamos, filha, vamos. Muito, desde pequena. Tinha isso? Muito. Isso, claro que eu via muito isso na minha mãe, né? Era uma característica muito forte na minha mãe. Minha mãe, ela é aquela pessoa que ela literalmente ela tira a roupa do corpo sem problema nenhum. Ela não é presa a nada. Então eu via muito isso dentro de casa, óbvio. Mas eu tinha, assim, um desespero no meu coração. E normalmente envolvia crianças. Muito, uma coisa desesperadora dentro de mim, assim... em relação àquilo. Isso, inclusive, me fortaleceu muito no meu evangelho, na minha vida com Deus. Porque quando ali na adolescência, em alguns momentos, nesse momento de término de relacionamento, que qualquer coisa queria, de alguma forma, ali me prender, eu pensava nesse chamado. Eu pensava, isso era um combustível ali, né? Que me movia muito. E você sabe que esse é o chamado do profeta, né? Porque a gente sempre coloca o profeta falando sobre o futuro, né? E não, o profeta fala do eterno, né? Ele traz ele tem esse senso de justiça, de alinhamento, volte pro que a vontade de Deus é essa. Por isso, né? que toda vez que ele vê algo que não está em conformidade com o que ele viu no céu, a indignação, aí é assim diz o Senhor. Deus consertando o que está fora do propósito. Não é falando do futuro, é falando do eterno. O propósito eterno não é futuro, o propósito eterno é eterno. Eu me lembro que a pobreza... fazia muito parte ali dos meus dias, ver, né, aquilo ali. Mas eu assim, sempre me indignou demais, assim, entrar nas casas, ver aquilo. Eu sempre disse a eles, não, isso aqui tá errado. Não é porque vocês vivem nessa situação que tem que ser sujo, que tem... Vamos arrumar, vamos dar um jeito. Desde pequena, assim, isso mexia muito comigo, né? Então, isso era muito forte. E aí eu fui vivendo isso, acabou que eu terminei esse relacionamento, depois de um tempo conheci o André, começamos a nos relacionar e foi muito engraçado porque o André já tinha um chamado pastoral, estava sendo treinado para ser pastor e basicamente ele precisava casar para ser ordenado a pastor, porque no ministério... Fazer o check, né? Não casei só por isso não, meu bem. Né? Graças a Deus, alguns momentos eu tinha dúvida. E aí... tivemos uma conversa ali muito séria, né? Esther, olha, eu tenho um chamado pastoral e tal. Você sabe o que é isso, porque você viveu numa família pastoral. Em algum momento da minha vida até tentei fugir disso, né? Como todo bom filho de pastor. E ele falou, você sabe o que é isso e tudo mais? E eu falei, amém, eu tenho completa ciência disso, do seu chamado, do que Deus colocou na sua vida e tudo mais. Aí eu falei pra ele, mas agora eu quero que você me ouça também. Eu também tenho um chamado da parte de Deus para essa área social. Eu creio que isso é um chamado de Deus, porque eu já tentei fugir disso. Douglas, eu tentei fugir tanto disso, porque não é uma área fácil, é uma área de muitos desafios. E eu lembro que na época que nós nos casamos, foi uma época que eu estava meio arredia em relação a isso. Nós nos casamos, não prestei atenção que onde compramos o nosso apartamento era em frente um dos maiores projetos sociais da cidade. É mesmo. Todos os dias eu acordava com o coral das crianças, com essas crianças batucando. E o Espírito Santo... Eu queria reclamar, às vezes, do barulho, e o Espírito Santo sussurrava nos meus ouvidos. Você está aqui para você se lembrar do que eu te chamei. Muito bom. E aí nos casamos, e eu falei pra ele, antes de nos casarmos, eu falei, eu tenho um chamado social, e eu sei que é um chamado que me toma tempo. Que exige um desprendimento. Você não pode ter medo de eu estar dentro da comunidade, porque eu sempre estive lá, né? Com o tráfico acontecendo, conversando com os caras lá dentro. Isso faz parte da minha vida. E graças a Deus, o André também sempre foi muito tranquilo. Ele falou, não, amém, eu sei. Inclusive, quando nós nos conhecemos, eu estava numa missão muito forte dentro das comunidades, indo todos os dias à noite, correndo riscos, né? Ali, pelo amor de Cristo mesmo. E aí ele falou, não, amém. Mas ele não tinha noção do que ele estava dizendo. Não é mesmo? Não tinha noção do amém.
Mas falei amém. Tinha, porque ele topou depois, né? Então... E aí, estávamos casados, liderando jovens na nossa igreja, felizes. Compramos o nosso apartamentozinho ali, naqueles perrengues financeiros iniciais. Financiamento. Nossa, aquela loucura, né? O André tinha perdido o emprego... logo que nos casamos, no primeiro mês. Eu casei, voltei da lua de mel e recebi a notícia que a empresa tinha falido. Que chefe é esse? Ah, tinha falido. Então, tinha falido. Não, o chefe não ia fazer isso comigo, não. Mas que bom que você voltou. Você tá mandado embora. E aí, rapaz... Foi. A gente estava no momento financeiro. Eu gosto de ressaltar isso porque as pessoas pensam que só adota quem é rico. Né? E aí nós estávamos num momento financeiro muito difícil. Um apartamento de 38 metros quadrados. 38? Guarde isso. 38 metros quadrados. Num momento ali difícil financeiro. E eu ali... A gente, né, no casamento, graças a Deus, assim... Nós sempre tivemos uma boa relação. E o Senhor sabe também, né, o porquê disso. Então, mesmo sendo o primeiro ano, a gente estava vivendo um primeiro ano com muita plenitude. Claro, com seus desafios. Mas ali com muita graça de Deus. E... Em um desses trabalhos sociais que eu estava, eu estava ali no prédio da nossa igreja, fazendo um encontro para crianças, e muitas delas eram da comunidade, o que eu sempre fiz. E um desses momentos, o Dênio Júnior estava liderando esse encontro de crianças, meu irmão, para quem não sabe. Estava liderando esse encontro de crianças. E o Dênio falou, agora ia ser um momento ali mais de libertação. Gente, eu quero chamar todo mundo para uma intercessão. Se eu não me engano, não lembro se era a Bruna, a esposa dele, que ia estar ministrando. E ele falou, vai todo mundo lá pro fundo, que nós vamos fazer uma intercessão agora e eu quero todos os voluntários aqui comigo. Beleza. Quando o Dênio falou isso, o Espírito Santo falou assim pra mim, não vá. Não vá pra intercessão. Desobedeça seu líder. Aí eu falei, meu Deus, mas o pastor tá mandando eu ir. Ele é seu irmão. Tudo bem que ele é meu irmão, mas... Seu irmão, você tem uma carta na mão. Era um pouco mais fácil. Mas eu falei, por que eu não vou... E aí, o Espírito Santo falou pra mim, não vá, fique aqui onde você está. Eu estava, nosso prédio até mudou hoje, mas era um corredor que, nesse corredor, eu fiquei bem na entrada e era a parte dos banheiros. E fiquei parada ali. E umas 3 pessoas vieram, Esther, o Dênio está te chamando. Está pedindo pra você ir interceder, orar pela equipe junto com ele. E eu disse, nós tínhamos 11 meses de casado nessa situação. E eu disse, não... eu vou ficar aqui. Aí, por último, eu falei, olha, o Espírito Santo falou comigo para eu ficar aqui. E eu vou obedecer a ele. Ok, fiquei. Passou poucos minutos, uma menina sai correndo e em direção aos banheiros. E ela entra e pá, bate a porta do banheiro. Eu vou atrás. Tá acontecendo alguma coisa. Quando eu vou atrás, ela tranca a porta. Eu bato na porta e falo, meu amor, abre a porta. Você está bem? Você está passando mal? E eu vi aquele barulho de vômito ali. E eu falei, meu Deus, no momento de libertação, né? Pra todo bom crente, tem alguma coisa aí. E aí eu falei, abre a porta e tal. Depois de muita insistência, ela abre a porta. E ela está com o olhar baixo, assim. E aí eu falei, pus a mão no ombro dela e falei, por que você é tão triste? Porque em algum momento ela olha pra mim. Quando ela olhou pra mim, eu nunca me esqueço daquele olhar. Era um olhar mais vazio que eu já tinha visto. E eu falei pra ela, por que você é tão triste? Ela começa a chorar, 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 chorar. E eu falei pra ela, me diz o que está acontecendo. E aí ela fala pra mim, olha, faz 3 meses que eu não vejo a minha mãe tá na rua. Eu não sei se ela tá viva ou se ela tá morta. Ela tem câncer e ela também usa drogas. E eu não sei onde ela está. Eu tenho mais 4 irmãos. E nós estamos sendo criados pela minha avó. Eu tenho uma outra irmã que está aqui no encontro comigo, que tem câncer também. Meu Deus. E a minha avó não para de gritar de dores. E eu tô com medo dela também estar com câncer. E você encontrou ela tinha acabado de vomitar. Ela tava... Sim. Tava num nível, assim, de tristeza e destruída, né? Sim. E aí eu peguei... Também. Fisicamente também. Ela tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí eu peguei e falei, então vamos fazer o seguinte. Isso era um sábado. Amanhã ou segunda a tia vai na sua casa. Algo também que era muito normal no meu dia a dia. Fazer visitas. Não foi a casa mais pobre que eu entrei. Mais simples. Não foi a casa que menos tinha comida. Muito pelo contrário. As pessoas sempre ajudavam. Eles moravam em um predinho que tinha sido cedido pela prefeitura. Então, era um condomínio muito bom até.
Eles tinham tinha desocupado, né? Esqueci o nome que eles dão. E levado para esses predinhos. Então, tinham saído da comunidade. Sei. E um predinho muito bom e tal. E eu fui, no outro dia, levei a minha mãe comigo, uma outra mulher da igreja. E quando eu entrei, aquela casa me assustou muito, porque ali tinha cheiro de morte. Era um cheiro de morte. Assim, todo mundo que entrou naquela casa pode testemunhar o quanto ali tinha um cheiro diferente. Eu lembro desse cheiro. Ele me vem. Era uma coisa muito estranha. E no momento que eu entrei, eu lembro que na hora que eu entrei, veio uma menininha, 1 aninho e meio, a coisa mais linda do mundo, bochecha rosinha, grudou na minha perna, me abraçou, e ela me deu um abraço de você é a salvação aqui. E eu falei, eu senti algo muito estranho ali. E aí a avó me abraçou e falou assim, você é um anjo que Deus enviou aqui. E eu falei, amém, né? Tudo dentro daquilo que eu estava acostumada. Beleza. Conheci as crianças, a mãe não fazia parte ali, ela estava na rua, conheci as crianças e comecei a me envolver com aquela família. Uma semana após eu ter conhecido a família, eram 5 crianças e a avó, né? E uma semana após ter conhecido a família, a avó me liga e diz, olha, acharam a Mariana, eu vinha orando por isso, acharam a Mariana na rua, que era a mãe, e ela foi internada, e eu preciso ir lá no hospital, porque ela tá tendo crises, tá querendo sair do hospital e preciso ir lá. Você pode ficar com as 5 crianças pra mim? Tudo bem. Amor, de boa? De boa. Era outra coisa normal pra mim. Vivia cheia de crianças. Peguei as 5 crianças, estávamos tendo uma conferência na igreja. Cheguei com 5 crianças, aí todo mundo... De repente, 7. De repente, 7. Aí todo mundo, nossa, Esther, a gente tá acostumado a ver você com criança, mas logo 5 de uma vez. Engraçado que era uma escadinha, né? A Ana, que ela encontrou com 11 anos, e negra, magrinha, alta, e depois aquela escadinha. Ju, o Gui, a Ju, o Léo e a Dudinha. E a Dudinha, era uma escadinha. E a Dudinha era a menorzinha, ela tinha 1 aninho e meio na época. Nas fraldas. E aí, ok. Fiquei ali uns 3 dias com eles num apartamento de 38 metros quadrados. 3 dias. O dia que eu fui pro trabalho, que eles estavam todos dormindo em casa, eu falei, agora eu sei o que é um campo minado. Onde eu pisava tinha uma criança dizendo, ai! Eu via minha casa cheia assim, falei, meu Deus. Dormindo na sala. Ficaram uns 3, 4 dias com a gente, se não mais. Você tá levando a sério esse negócio. E aí, ok. A mãe voltou pra casa, devolvi as crianças. Mas aí começou. Então, a nossa história começou com essa família. Quando deu, mais ou menos... Aí descobrimos um câncer na avó. Ela, de fato, também estava com câncer. Então, pensa, cara, uma casa com 7 pessoas, 3 com câncer. E, assim, uma situação sem nenhuma figura masculina. Os 5, por exemplo, são de 3 ou 4 pais diferentes. E a Ju, que é a criança... Que tinha câncer. O câncer dela foi descoberto aos 3 anos de idade. E ela teve uma metástase geral. Todos os órgãos dela teve câncer. Hoje, o nome da Ju é levado para congressos no mundo inteiro. Bruxelas, Alemanha, vários países, através da doutora dela. Um câncer super raro. Assim, praticamente não existem casos na medicina como o dela. Aos 3 anos de idade, ela teve uma menstruação, uma puberdade precoce. Porque esse câncer é na parte adrenal, a parte de hormônio. Exatamente. Meu Deus, cara. E ela é um milagre. Ela é um milagre. E ela assim. foi curada. Quando a gente chega na vida dessa família, Douglas, ela toma 38 comprimidos. Ela tinha quantos anos quando vocês Tinha conheceram? 8 anos. Ah, tá. Com 3, já fez 5 Mas anos. ela tinha um acompanhamento muito, muito bem feito, inclusive. Muito. Né? A doutora Maria Cândida, uma doutora incrível, renomada, cuidava do caso dela especialmente. E essa doutora fala, e as pessoas também de outras clínicas que ajudavam, davam suporte, sempre diziam, o que aconteceu? Porque cada dia ela precisa de menos remédio, parece que ela está feliz, ela está se desenvolvendo. Foi a partir do momento que a igreja entra nessa família, com evangelho, com amor, com carinho, porque doações tinham até ali. Mas o evangelho não prevê apenas doações de coisas materiais, mas existe uma mensagem que está encarnada em cartas vivas. Que somos nós quando estamos ali movidos pelo Espírito, né? Então era muito comum, assim, por isso que eu falei que não faltava comida. Porque tinha, às vezes, caixas de leite que ela falava pra mim, Esther, leva uma caixa de leite para o pessoal da igreja. Porque o assistencialismo era muito forte.
Mas o evangelho não tinha entrado, de fato, entende? E isso também sempre me indignou, porque eu falava, poxa, onde o evangelho entra, ele precisa ter transformação, né? E aí começamos, então, né, voltando assim um pouquinho, ali os cuidados, foi muito difícil, porque a descoberta do câncer dessa avó, mais um processo de luto ali, né, das crianças, mais uma vez, ter que lidar com o diagnóstico e tudo mais. E aí, a mãe se apaixona por mim loucamente. Ela começa a me chamar de mãe. A mãe das crianças. Ela me chamava de mãe. Mãe Tetê. Ela era muito nova, apesar de ter 5 filhos. Tudo começou muito cedo na vida dela. Ela estava nessa situação... Né, entrou nas drogas aos 14 anos. Esses dias que ela não estava em casa, ela estava em Cracolândia, outros lugares desse modo. E aí, o que acontece? Chega um momento que a Mariana começa a ficar muito ruim de saúde. Era um câncer que era um câncer de mama, mas que também já tinha dado metástase em vários órgãos, porque ela saía da quimioterapia, ela ia usar droga. O mais doido, né, amor? Ela desenvolve esse câncer durante a gestação da Duda. Da Duda. Da mais nova. A Duda nunca pôde, por exemplo, ser amamentada, porque é de Aos mama. 6 meses de idade da Duda, ali na gestação, ela descobre esse câncer. Então, ela tinha até uma revolta, né, ali, porque foi na gestação da Duda. Então, era uma coisa psicológica bem forte ali. E aí, acontece que a Mariana começa a ficar muito ruim e tudo. E aí, um dia, ela chega em mim e a dona Magnólia, que é a avó, também ficando muito ruim. E elas já não conseguiam mais cuidar de uma bebê. Era o mais difícil ali, né? Ela chega em mim, assim. E a Duda, nisso, eles ficavam vários finais de semana com a gente. A gente sempre tava ali, pegando. E eu acho interessante ressaltar, quando eu mesmo encaro isso, ali como pastor e a gente como casal... A gente não tinha nenhuma expectativa de adoção. Essa é a família no qual a gente adota 2 filhas, a mais velha e a mais nova. Né? E a gente vai contando a história aí. Mas para quem está ouvindo também, isso é importante. A gente encara isso como uma oportunidade de abraçar, de amar. Isso vai desgastar tempo, dinheiro, correria. A Esther no meio da faculdade, a gente no começo de um casamento. Quanto tempo de casado? A gente estava com quase um ano de casado. Já 11 deu meses. Nessa situação já deu um ano. Uau. A rede de jovens explodindo, a gente... Você estudava os jovens e adolescentes? Né? Todos os sábados ali explodindo, as coisas acontecendo. Eu no último ano de faculdade. Então, assim, muita coisa acontecendo. TCC. Só que aquilo foi acontecendo e a gente não parou para pensar, para fazer esse cálculo. Acho que o amor não faz conta. E a gente foi atraído por aquilo e acho que nessa fase, especialmente a Esther, eu vi uma completa dedicação. Sim. E eu tinha muitos afazeres ali, a gente tinha uma turma especial de seminário teológico na igreja, em todo esse processo. Tinha rede de jovens, tinha as coisas. E a gente dando esse suporte, e Deus suprindo milagrosamente cada situação. Mas a gente estava só se aprofundando mais nessa história, né? E aí, realmente, dentro disso ainda, a minha grande expectativa, Douglas, era que Deus restaurasse essa mãe. Eu achava que era isso a máxima de Deus, assim, né? Vê-la restaurada. Ela aceita Jesus, ela chora, se quebranta. E um dia, na minha casa, sentada, minha mãe faz o apelo. Ela aceita Jesus na mesa da casa da minha mãe, na verdade. E ela olha chorando dentro dos meus olhos, num olhar muito profundo. Ela diz assim pra mim, a cura de Deus é me levar pra Ele. E ali foi muito difícil, mas ali eu entendi que realmente o Senhor, ele tem os planos dele, ele sabe. E quando eu pensava no 5, eu pensava, realmente, emocionalmente, psicologicamente, ela não consegue, ela não conseguiu ser mãe, né? A avó fazia um papel ainda mais próximo do 5. Sim, a avó foi a mãe ali na relação, né? E ali eu descansei no Senhor, né? Eu descansei que ele tinha os planos dele e eu não sabia o que ia acontecer. Nisso, o Conselho Tutelar começa, entrando um pouco até na parte judicial aí, o Conselho Tutelar começa a acompanhar, já acompanhava a história, já tinha denúncias. E eu cheguei a conversar com a conselheira algumas vezes, ela era cristã também, uma mulher muito de Deus. Precisamos de conselheiros dentro, ali do conselho cristãos, pessoas de Deus. Porque ela olha para aquela história e ela fala, Esther, a justiça está sabendo de tudo isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Eles, sim, podem ser recolhidos a qualquer momento. Entendi. Você entende a sua missão? Eu falei, amém. Estamos aqui para aquilo que Deus precisar, que elas precisarem. Douglas, dormir com uma menininha de quase 2 aninhos. A coisa mais maravilhosa do mundo. Já nos chamando de mãe e pai, sem saber
se ela de fato seria nossa filha. E acho que no meio desse processo, porque aí a mais nova vai. Porque aí o que acontece voltando um pouco para a história, a mãe chega para mim e me dá assim e fala: olha, Esther, não dá mais. É sua. É sua, a gente não consegue cuidar dela. Ela pega as roupas, né, amor? Ela pega as roupas e enfia dentro de uma caixa, assim. E a gente olha, meu Deus. E me dá, assim, daquele jeito. O câncer só piorando, né, dela. Sim. E aí, ela falou, eu não consigo mais, a minha mãe não consegue mais, ela precisa de fralda, de mamadeira, gente... E, afinal de contas, ela parece mais com você do que comigo. Porque ela era a única filha loira numa família de negros. E aí, eu fiquei muito assustada e falei, tá bom. André, e aí? O André, tá bom. E a gente não sabia o que ia acontecer. Continuou o processo, o conselho sabe, vamos ver o que vai acontecer. O próprio conselho, aí foi nesse momento que o conselho falou pra mim, olha, fique com ela, né? Você não está só com ela, é isso que a justiça leva em consideração. Você está cuidando de toda a família. Todo mundo sabe, é o seu nome em todos os hospitais. A Fundação de Santo André, não tinha um que não me conhecia lá. Porque uma hora era a Ju, uma hora era a Mariana, uma hora era a Magnólia, que era a avó. Os três, tá. Exatamente. E aí até que o senhor recolhe a Mariana, que é a mãe. A gente faz todo o processo. No caminho indo para o hospital, ela estava muito mal, estávamos eu e ela. Ela foi me contando muitos detalhes dessa história. Ela foi me contando tudo. Ela falou, eu preciso te falar toda a verdade. Ela foi me contando várias coisas da vida dela e tudo mais. Os detalhes dessas E ela acabou falecendo. Quando ela faleceu, na verdade, um pouco antes dela falecer, um casal da nossa igreja, de pastores também, eles chegam em mim e falam, Esther, a gente ama muito o Léo. Eles eram muito apegados com o Léo. O Léo era o segundo mais novo. Então, a Duda tinha mais ou menos 2, o Léo tinha uns 5. Ele era 3 anos mais velho que ela. E a gente vê que ele tá muito largadinho também, e tá um pouco antes da mãe morrer. Eles chegaram até... A Mariana chegou a saber que ele tinha ido para esse casal. Nós podemos pegar o Léo? Eu falei, olha, a história é a mesma. A gente não sabe o que vai dar. Podem ser abrigados a qualquer momento. Pode ser que a justiça... Pode ser que chega lá, tira de você e vai levar para o amigo e Exatamente. vai pra fila. Nós vamos amá-los. Vamos amá-los? Topa? Não, sem problemas. Então, quando a mãe falece, a Duda está com a gente, o Léo está com o Diego e a Pri. Ok. A mãe faleceu, ficou os 3 mais velhos lá. De repente, a avó começa a ficar muito ruim e a Ju começa a ficar muito ruim. Porque a avó já não conseguia mais dar os medicamentos, cuidar dela com os devidos cuidados que eram necessários. E aí eu falei pro André, ou a gente pega a Ju, ou a Ju vai morrer. Alguma coisa precisa acontecer. No meio disso, um outro casal de pastores também, da nossa igreja também. Só que eram em outras localidades, não eram de Santo André. Não eram todos ali de Santo André. Mas Eles falam, Esther, nós queremos a Ju. E aí falei, tem um detalhe impressionante do caso da Ju, né, amor? E eu falei, vocês têm certeza? Porque a Ju um acompanhamento que vai demandar mais. Eles não tinham filhos, profundo. Nunca conseguiram ter filhos. Não, nós temos certeza. E aí o detalhe essa mulher que pega a Ju, ela é pedagoga e enfermeira. Tudo que a Ju sempre precisou. A Ju não desenvolveu a parte A Ju com 10 anos não escola. sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Né? A Ju vai pra lá logo após o falecimento da mãe. Ela ganha mãe, pai, pedagoga e enfermeira. Tudo. A Ju vai pra lá e agora ficam os 2 mais velhos com a avó. A história foi passando, a avó veio a falecer também. É câncer, né? E aí, no dia do falecimento da avó, no dia do enterro, foi um dia muito difícil, porque foi um dia que todo mundo olhava e falava, e agora, Esther? E os 2 mais velhos? A Ana, que já tava com 14, e o Gui, que tava com 11 ou 12, amor? 11. Com 11. E aí... Eles ficaram até o fim com a avó, e a avó entrou assim antes de falecer, foi piorando, a gente dando esse suporte, muito mas difícil. A casa já não conseguia ser cuidada, eles 2 perdidos, né, os adolescentes ali. Meu Deus. E, enfim, esse ambiente. E eles viam os irmãos, os outros 3 novinhos, né, já encaminhados, não sabiam o que ia ser deles. E nós já tínhamos definido pra nós que eles ficariam conosco. A Ana é aquela moça que a Esther encontra primeiro, com 11 anos. Agora tá com 14. Naquela época, a gente sabia, Ana vai ficar com a gente. Morar o André tinha. Eu olhei para ela e falei, eu nem tanto, mas o André falava, ela é minha filha. Ela é minha filha. Só que eu sabia que ela tinha que ficar até o último dia com a avó. Exatamente. E aí, no dia do enterro, uma tia minha, que também é pastora, essa é lá em Santo André conosco,
sempre foi, assim, na verdade, mais uma mãe para mim do que uma tia. E ela tinha falado, Esther, eu quero muito ficar com o Gui. E eu falei, só que o marido estava um pouco mais resistente. Eles já tinham filhos criados, já grandes, já. No dia do enterro, ele decide, não, o Gui é nosso. Ele chegou em mim e falou, Esther, pode fazer as malas do Gui, ele não vai nem para sua casa hoje, ele já vai para minha casa. Não, e assim, na hora que ele viu o Gui chorando no caixão, ele foi remetido à história dele, lá atrás. Ele perdeu a mãe. Nessa fase ele tinha a mesma idade do Gui. E aí ele lembrou de tudo Deus isso. falou com ele ali. E Deus falou pra ele, esse é seu filho. E aí o Gui vai pra lá e a Ana vem pra nós. Agora os 5 estão adotados. Por pastores. A gente entra na história dessa família antes de tudo isso acontecer. Em meio a esse processo que durou 2 anos, entre os 2 falecimentos, a Duda fica com a gente. Aí tem a gravidez do B. Não, tem a primeira gravidez que nós perdemos. E eu acredito que parte do que nós perdemos na primeira gravidez foi em meio a esse processo, porque a primeira gravidez que nós temos ali com 1 ano e pouquinho de casado estava no meio de tudo isso. Você teve muito sangramento, mesmo... Não conseguia fazer repouso. Mesmo repondo a parte hormonal, não deu certo, não vingou, não foi para frente a gravidez. Houve um aborto espontâneo. E no meio desse processo em que a Duda já está com a gente, antes da Ana chegar, o Bernardo, a gente tem a gestação do Bernardo, o Bernardo nasce, o Bernardo está com quase 1 ano quando a gente recebe a Ana. Então, de uma hora para outra, tem a Duda, que veio um pouco antes, o Bernardo com quase 1 ano e uma adolescente de 14 anos. Nasceu uma adolescente. Nasceu assim, pá. E a gente não tem como dizer que a gente está preparado, Douglas. A gente nunca está preparado. Nunca. Se a gente realmente quer viver o propósito, os planos de Deus, a gente tem que estar disponível. Sim, sim. Não tem jeito. E foi isso que aconteceu. Eu lembro na conferência do ano passado, né? Aquela coisa de líder de jovens, né? Você pega o microfone, vocês estão preparados? Né? E os caras... já é um jargão, né, cara? Jargão. Automático. Aí o Paulo Borges pegou pra pregar, né? Ele falou, ó, deixa eu começar falando aqui, ó. Douglas perguntou umas 3 vezes, tá preparado? Eu respondi todas que não. Porque se você estiver preparado, não é o que Deus vai fazer. Uau, se é Deus bom, que vai fazer, não tem como estar preparado. É isso. Inclusive, ele nos ajudou muito. Ele nos ajudou atrás muito. A gente conversou. Ele tem uma história com a adoção. Sim, muito forte. Sabe muito bem, é um grande amigo. E ele se aproximou, a gente teve boas conversas. Ele me aconselhou muito. Especialmente com a Ana, né? Sim. Foi muito bom. Em desafios que nós temos como família. E como é bom a gente, né, aprender. Mas, de fato, a gente não estava preparado. Eu quero depois ouvir dos desafios. E aí a Ana vem para nós, né? E, judicialmente, como que agora a gente resolve isso? Isso que eu ia te perguntar. Né? Eu sabia, eu era da área social, eu sabia. É importante a gente falar isso. Eu sempre gosto de trazer bastante isso, porque a adoção brasileira não é permitida no nosso país. O que é uma adoção à brasileira? O que é adoção à brasileira? É basicamente você ir lá e pegar uma criança e querer registrar essa criança no seu nome, porque ou uma mãe te deu, ou alguém está te dando. No Nordeste do Brasil, por exemplo, que isso sempre acontecia muito. E a gente concorda com não isso ser é um permitido. meio ilegal de adoção. Porque tem alguns casos, como aconteceu com vocês, mas tem muitos... Sim. Tem que ter o tráfico infantil, inclusive. Crianças, exatamente. Então, assim, eu sabia de tudo isso, né? E o que a justiça levou em consideração? Entramos com um processo, né, pedindo ali a destituição das crianças, que, para quem não sabe, a destituição, eles teriam uma nova certidão de nascimento, né? Uma adoção completa, né? E não queríamos só uma guarda, né? Porque não tinha mais sentido, já que não existia ali ninguém vivo e tudo mais. E sabíamos... E a conselheira tutelar o tempo todo, registrando tudo que tinha acontecido. Ela foi no enterro da mãe, ela foi no enterro da avó. Isso foi muito importante, porque a gente em nenhum momento quis fazer nada encoberto, ou não, muito pelo contrário. E ela se tornou até, assim, alguém que nós temos muito carinho. E ela também, a todo momento, muito sincera daquilo que a justiça dizia. E aí entramos com o processo. E no dia ali, foi o advogado, inclusive... Ficamos naquela luta, né? Entra com o processo em conjunto, já todas as famílias envolvidas ou separado, né? Acabamos entrando separado, porque alguns eram do centro de São Paulo, outro Osasco, outro Santo André, então eram comarcas diferentes e tal. Entramos com processos separados, e o nosso processo em específico, o primeiro a sair, se eu não me engano, foi o do Gui, que estava com a minha tia, porque os meus tios já eram mais velhos... E o Gui não tinha registro de pai, o que facilitou muito. A mãe já tinha falecido.
E a justiça, tudo partiu de mim, né? Porque a história começou comigo. Então, o que a justiça levou em consideração? A nossa adoção não era brasileira, era uma adoção consensual, né? Em que aspecto? O que modificava nesse processo? A pretensão inicial não era de adoção. A pretensão inicial era de acolhimento com aquela família completa. Então, nós queríamos acolher todos, inclusive os adultos da família, né? E então isso foi levado em consideração. Só que nós tínhamos um outro agravante no nosso processo. Segundo a lei da adoção brasileira, precisa existir 16 anos de diferença entre o adotando e o adotado. Faz sentido também. Sim. Por quê? Porque imagina um homem novo adotando uma menina, 10 anos de diferença, isso pode ter uma conotação ali. E essa diferença da Esther para Ana, 10 anos, né? E aí, ok, fomos então para essa adoção. O Ministério Público não foi a favor do nosso caso, pela pouca idade em diferença, e também porque eles acharam muito estranho. Em meio àquelas entrevistas com um assistente social e psicólogo ali do município, né? Naquele ambiente de conversa, eles conheceram a história. Embora, assim, houve conversa, eles ouviram, foram corteses, o parecer deles foi negativo. Por conta de... Enfim, a gente teve questões ali, algumas barreiras religiosas, uma parada... Sim. Bom, bem difícil. Sim. E eles diziam pra gente, qual o sentido disso? Vocês são novos, vocês podem ter filhos. Eles viram a gente com bebezinho nesse processo. Né? Não faz sentido. E realmente não tinham, fazia sentido. Eles nunca tinham visto uma história igual. Vocês acertaram. Eles não sabiam o que fazer com a gente, porque era tudo muito diferente. Não, né? O olhar deles quando ouviu a história, tipo assim, nunca chegou na nossa mesa uma história assim. O nosso apartamento não comportava. E como que um casal jovem quer abraçar uma família? 5 crianças e 2 mulheres. Que mundo que vocês são? Exatamente. E aí, o apartamento não comportava, então... assistente social, dorme no sofá, vai ter que dar algum jeito e tudo mais. E aí, quando nós entramos ali na audiência com a juíza, entrou eu, o André e as 2 meninas. Foram entrar. A Duda entrou também, né? Entrou. Meu Deus. E eu me lembro que a juíza fez poucas perguntas para nós. E a juíza olhou e falou assim... Ela falou um pouco com as meninas também. Ela falou um pouco com as meninas, na nossa frente, assim. na nossa frente. Perguntou para elas... o que elas achavam, como que era e tudo mais. Eu tinha passado por entrevistas, né? Mas ela quis perguntar ali. E ela virou e falou assim, olha, a última palavra aqui é a minha. Eu tenho um parecer negativo aqui, mas eu estou vendo vocês. E eu, como juíza, estou decretando. Parabéns, suas filhas acabaram de nascer. Desse jeito. E mas saiu com a certidão. olha que incrível, porque... porque ela... No final, ela pede pra... E o pessoal lá do fórum ficou até assustado, porque ela pede para as meninas virem até ela. Ela abraça, ela beija as meninas, ela abraça forte as meninas. Ela dá um chocolate pras meninas. Ela dá um doce para as meninas e ela olha nos meus olhos e fala assim, eu sempre sonhei em ter 2 meninas. E uma se chamaria Ana Clara e a outra se chamaria Maria Eduarda. Ela tava e eu tive 2 meninos. Isso. E inclusive um chama Eduardo. Então, eu acho que ela viu Deus falando com ela ali também, sabe? Nós não conseguimos já, quando saímos ali, não nos foi dada a certidão de nascimento da Ana, porque o que ela fez? Por conta da diferença de idade, uma questão legal mesmo, ela nos deu a guarda definitiva. E depois dos 18 anos para ser feita essa troca do nome. Mas... tava tudo certo. Todos os processos fazer tudo. Foram concluídos das 5 crianças e vimos um milagre mesmo. E o processo foi interessante. Eu lembro que no meio do processo, teve uma vez que nós fomos ministrar na Europa e elas não podiam viajar com a gente, porque estava no meio do processo ainda. Então, esse processo, elas não entendiam muito, né? Um pouco mais. Foram 3 anos, Foram mais orações. Eu lembro que no dia que a gente foi lá para essa última audiência, a igreja orando, e a gente ali naqueles corredores e orando em espírito. E quando a gente tá ali e ouve da boca dela isso, olha, eu tenho um parecer negativo. A gente não sabia que o parecer era negativo. Não sabia? Não. Eu falei, lascou. Mas eu sou a juíza. E eu tô vendo. E ali, cara, a gente saiu e foi incrível. E a mesma coisa aconteceu em todos os 5. Então, todos os 5 hoje estão completamente inseridos e legalmente inseridos. E aí Deus começa a nos dar essa palavra. A gente entrou em contato com a realidade da adoção. Tanto do ponto de vista real ali, da orfandade humana, que é tão latente,
mas Deus ministrando profundamente. Que essa é a questão das questões, a nossa orfandade. O que você aprendeu sobre isso nesse período? Porque, cara, a adoção precisa ser algo caro no nosso coração, porque nós fomos adotados, né? Cada um nessa sala aqui é um filho adotivo, né? De Deus. Então, o que vocês aprenderam sobre isso? Algumas coisas nós aprendemos, né? Uma coisa que eu falo bastante é a questão do que a gente enxerga quando a Bíblia diz a verdadeira religião. Assistir, vamos falar dos órfãos nesse momento. A gente também, como igreja, adotamos algumas viúvas, especificamente lá, tão próximas de nós, mas vamos falar da orfandade. A gente pensa que fazer algo pelos órfãos é dar um presente de Natal, é passar um dia do aniversário dele. Mas a Bíblia diz que a verdadeira religião é assisti-lo na sua necessidade. A necessidade de um órfão não é um presente, é uma família. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus é o Deus que é pai de órfãos. Isso não se refere apenas aos órfãos, como o caso delas, que perderam pais, mas também a nossa orfandade. Deus é pai daquele que vê a necessidade, porque todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, o primeiro aspecto é, por que a gente não está mais engajado nisso? Nós temos cerca de quase 40 mil crianças aptas a serem adotadas num país com milhares de... Tem mais igreja do que órfão. 40 mil crianças. Tem mais igreja... Apta, sim. Tem mais igreja do que órfão. Quando a gente fala apta, é a criança que já foi destituída. liberada pelo... Isso, para uma adoção perfeita. Sim. E tem milhares na fila, tem mais do que isso. E é interessante porque você está falando, né? Tem mais igrejas do que órfão, né? Sim. Então, se cada igreja só escolhesse o casal que vai apoiar. E falasse, todas as finanças por isso com a gente. Diz, né? Toda igreja deve se engajar na causa da adoção. Alguns vão adotar, todos não precisam adotar, mas todos podem valorizar essa pauta, incentivar. Você que está nos ouvindo agora, você pode compartilhar isso, gritar essa mensagem, porque nada é mais dolorido do que você chorar e ninguém vir te buscar na cama. É muito forte. E essa é a mensagem do Evangelho, o ministério da reconciliação, no qual clamamos paizinho, né? Então, esse é o espírito que recebemos, no qual clamamos paizinho, é o espírito de adoção. Então, isso tem tudo a ver com o Evangelho, né? Eu costumo dizer que Deus fez o universo para ser um grande lar. Porque Ele é pai. Mas esse universo, esse mundo se tornou um grande orfanato, porque houve a queda, essa ruptura. É por isso que esse é o cerne da mensagem. Receber a Cristo e o Pai é ter o direito, novamente, de ser filho. E é interessante porque se você olhar o contexto da orfandade na Bíblia, quando a Bíblia vai dizer a história de alguém, ela fala fulano, filho de Beltrano, Davi, filho de Jessé. Por quê? Porque isso envolvia a parte profissional, os filhos tinham a profissão dos pais, e a vocação, né? A história, o legado. A Bíblia sempre valoriza a genealogia porque é uma árvore genealógica, é uma história familiar. Agora, qual que é a grande questão? Quando alguém perdia os pais, ele não tinha vocação nem profissão, ele não tinha sustento. Era uma questão econômica. O problema da orfandade no povo judaico, na época de Jesus, na época, né, da Bíblia, né, é um problema econômico. Por quê? Não existia previdência. Como que encaixa? Então, eles viviam do quê? De pequenos furtos. O que faziam com aqueles que viviam de pequenos furtos? Não tinha sistema penitenciário, tinha escravidão. Eles viravam escravos. Existe uma profunda relação entre orfandade e escravidão. E esse é o ponto do Evangelho. Por isso que nós somos redimidos, libertos do cativeiro. Porque o mundo foi feito para ser um lar, mas virou um grande orfanato, onde órfãos viraram escravos. Sim. Porque você aceita o que te oferece. Porque você não sabe quem você é. É nesse contexto que a Bíblia fala de adoção. De não ser mais órfão. De não ser mais escravo. De ser feito filho de Deus. Então, nós entramos em contato com a realidade da orfandade na prática. Sim. Você não pede, você não sente à vontade, você não tem confiança, sua arma é a mentira, sua arma é o roubo, sua arma é ingratidão, sua arma é qualquer coisa. E a família por adoção vai ter que lidar com tudo isso. Vai ter que lidar. Dentro. Só que aí, o que você perguntou, o que eu aprendi, que esse é o grande desafio de Deus, nos convencer da filiação. Assim como eu me esforço para falar, você é filha, tá tudo bem. Deus se esforça para revelar o que você já é, não o que você vai se tornar. Por isso que Ele nos chama de filhos, nos chama pelo nome. Por isso agora Deus pede pela palavra revelada, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Não. Porque isso é que nos mantém no cativeiro da escravidão. Agora, conhecer segundo o Espírito como filhos nos liberta para ser quem nós somos.
Isso é muito profundo. E aí entra aquela coisa, por que tem tanta gente, uma coisa que é profunda na adoção, tanta gente poderia estar abraçando esses órfãos, e a igreja crescendo nessa revelação, mas a gente está muito embriagado com a nossa própria pauta, nosso egoísmo, nosso dinheiro, nosso espaço, nosso tempo. A pergunta que eu recebia, né, amor, só era uma: como é a dificuldade de ser um pai adotivo de uma adolescente de 14, 15 anos, do nada? E quando me perguntavam, por que eu não tinha uma resposta? Porque quando eu adotei, essa não foi minha pergunta. Minha pergunta era: quão difícil deve ser uma adolescente de 14 anos sem um pai? Mas o mundo só está pensando quão difícil é ser um pai de uma adolescente rebelde. E não quão difícil é ser um adolescente sem um pai de verdade. Meu Deus. Então a gente precisa inverter essa lógica. A adoção tardia não acontece quase no Brasil. Por isso que temos Milhares. mais crianças para serem adotadas. Não, temos mais famílias interessadas na fila da adoção do que crianças. Né? Só que eles têm uma série de pré-requisitos. A conta não bate. Querem bebês. Até na atitude, que aparentemente é a mais empática de um ser humano, vou adotar, ela está totalmente contaminada pelo egoísmo. Eu quero de olhinho verde. Ó, sendo português claro, podem ir atrás dos dados. A adoção tardia de negros não acontece no Brasil. Eu quero adotar, escolha a cor. Meu Deus. Escolho o jeitinho, escolho o tipo de família. Não pode ter vindo de uma família com drogadição. Então o pessoal está cheio de preconceitos. Por quê? Até na atitude que aparentemente é pelo outro, não é. As pessoas estão, a maioria talvez, está na fila de adoção mais pelo desejo de ser mãe, de ser pai, do que de suprir a carência de alguém que não tem pai, que não tem mãe. Então, enquanto a gente estiver embriagado, não com amor ágape, para transbordar no outro, mas com esse amor interesseiro, o falso amor, a gente vai apenas ter foto bonita, ter discurso bonito. A gente vai ser conhecido pela pauta que a gente é contra, e não pela pauta que a gente é a favor. Muito interessante da história de vocês, que eu percebo, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas uma coisa que eu tenho meditado bastante, sim, nesses últimos dias é o texto de Jesus falando, né? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, eu percebo, né, vocês contando a história, é mais ou menos assim, o que a gente tem que fazer hoje? Então, por isso que não tem essa conta. Meu Deus, como é que vai ser pai de adolescente de 14 anos? Mas e aquilo outro, mas aquela outra coisa, entendeu? Parece que não tinha esse grande plano de tipo, não, o que nós temos que fazer hoje? Hoje, a mãe morreu, a avó morreu, ela tá sem pai, então traz pra casa. Entendeu? Aí amanhã nós vamos fazer o que tem que fazer amanhã. A gente tem conversado muito, até enquanto pastores, assim, né? Vendo ali a necessidade da igreja brasileira mesmo, porque a gente vê muito uma geração, Douglas, que é apaixonada por essa questão de serem missionários, que querem ir para as nações, mas ficam tão presos nisso e sempre tão frustrados nessa expectativa de fazer algo e não respondem a esse chamamento de Deus no hoje. É justamente isso. Eles estão sempre incomodados com o pastor dele, com a igreja dele. Minha igreja não acredita, não sei o que acredita, mas no que você acredita hoje? E Deus... eu acho que a gente precisa abrir espaço para vou entrar aspas, né? Você que está só ouvindo, ser atrapalhado por Deus. Né? Eu vejo Bom Samaritano, né? O cara estava indo, quando o cara é assaltado e está lá semi-morto, o sacerdote e o levita estavam indo para o cumprimento de um propósito. Sim. Uau. Sem espaço para ser atrapalhado por Deus, na sua obra para Deus, né? Meu então, Deus. tipo, é o que você está falando assim, não, mas eu tô indo para ser missionário, então eu tô sendo treinado aqui, eu tô indo na escola, ou eu tô juntando dinheiro porque eu vou para tal nação. Deus falou comigo, e muitas vezes é verdade, Deus falou mesmo com você, você vai mesmo, mas você não tem espaço para ser atrapalhado hoje. E esse é o grande ponto, né? Essa é a questão, você nos fez essa pergunta, né, que a gente mais aprende. E eu acho que esse é o ponto que eu mais tenho refletido e aprendido nos últimos dias, né? Hoje a Ana tem 19 anos, a Duda tem 9. E, assim, são tantos desafios diários, tantos desafios, porque eu sempre dou esse exemplo. Eu fui uma moça muito entregue a Jesus na minha adolescência, na minha juventude. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu tive a graça de Deus. O meu primeiro beijo foi no altar com o André. Eu não cheguei nem a beijar no meu antigo relacionamento, mesmo sendo noiva. Eu vivi uma radicalidade muito grande de Deus. E hoje eu vejo uma filha que ela sai de um contexto de uma mãe que se prostituía para uma mãe que beijou no altar. O choque cultural já começa de tudo, né?
Então, os desafios que permeiam são muito grandes, porque é uma cultura completamente diferente, né? E todos os dias, Douglas, é o que eu falo, assim, o que eu mais aprendo com a adoção e que Deus me leva mais a ecoar, acho que dentro disso que você falou, desse ministério profético que eu sei que eu carrego, é justamente isso, assim. A adoção, eu me lembro que de tantos dias que eu falava, Senhor, olha isso, Deus, olha isso que eu tô passando aqui, o Senhor tá vendo aqui, mais ou menos. E de Deus sempre me lembrando, né, do quanto eu precisava desprender o meu coração dessa terra, do meu conforto, né? Então, a adoção, ela não é romântica. Os desafios diários, eles não são românticos. Fala um pouco desses desafios, assim. Olha, logo que o que você sentia que deve. Eu digo mais da adoção tardia, porque a Duda era bebê, então manejar tudo isso era mais simples, né? A massinha tá mais mole. Exatamente. Né? Apesar de também vermos, por exemplo, uma questão em relação até à Duda mesmo, que a gente percebia e percebe muito, a questão do vínculo. A criança que, mesmo ela não lembrando da história dela, apesar de saber, o vínculo, ele é muito difícil. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, ela decidiu que ela não me chamaria mais de mãe. É mesmo? Depois de 4 anos chamando de mãe. E ela... Com 7 anos ela fala isso. E ela olha nos meus olhos e fala, por que eu preciso te chamar de mãe? Eu não posso te chamar de tia? Mas assim, na boa, não estava acontecendo nada, de boa. E aquilo me pegou, assim. Então, esse vínculo, é muito característico da adoção. Muitos momentos, assim, tá tudo bem, daqui a pouco tem uma regressão. Entende? Então, exatamente, esses altos e baixos. Mas, assim, principalmente quando a Ana chega, o choque ambiental, vamos dizer assim, por exemplo, de higiene, foi muito pesado. Né? A cultura da família. A cultura da família. O dia a dia da casa, os hábitos. Isso não se faz aqui em casa, isso se faz. Exatamente. Essas questões, você nem pensa, né? Coisas que eu nunca tinha pensado. E a gente não sabia qual é a melhor forma de falar sobre um hábito da cultura da nossa casa, que nem cultura tem direito com 1 ano ainda. Mas que a gente já tem alguma cultura, né? E assim, e aí, choque. Dava um choque. E eu acho que essa questão também do cristão adotar numa adoção tardia é um desafio, porque o adolescente vem, na sua grande maioria, os que estão num contexto de abrigamento, né? Eles não vêm convertidos a Jesus. Exato. Né? Então, hoje, a gente vive muito isso, assim, de deixá-la ter as suas experiências, né? Graças a Deus, ela é uma moça muito tranquila, nós somos muito agraciados por Deus. Muito fácil de lidar, que vai à igreja, né? Que está lá, a gente não precisa cobrar isso. Mas ela precisa ter as experiências dela. E aí, Douglas, o que eu mais tenho aprendido nesse processo é de verdade viver o descanso no Senhor, né? Então, nesse processo foi muito difícil, porque por muitas vezes eu queria... Fazendo graça. Eu falo de maternidade, eu sou pastora, como que eu vou ter uma filha fazendo isso, ou indo para aquele lugar, ou fazendo essa escolha? E eu tenho aprendido esse lugar de descanso, assim, nós temos aprendido isso de verdade, assim, eu digo muito isso às mães, né? O nosso papel, o nosso chamamento, que Deus nos convida é mostrar o caminho. Ser o melhor testemunho possível do evangelho, né? Sim. Mas eles vão fazer escolhas, né? Exatamente. Sim. Então, esse descanso, sabe? Esse lugar de descanso é um lugar que precisa existir, principalmente ali nesse processo de adoção. De entender que ela já foi salva. Eu não sou a salvadora da vida dela. Não. Eu não sou. Ela tem um salvador, né? E todos os dias eu me lembro disso. Eu olho para ela e eu digo isso para ela. Você tem um salvador, né? Você tem alguém que te salvou. Você tem alguém... Então, a adoção, ela nos faz muito mais parecidos com Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Muito forte. Né? Eu lembro que... Só uma última história, assim. Que um dia eu estava me arrumando e eu estava indo ministrar numa igreja. E eu estava me maquiando em frente ao espelho. Mas eu estava tão destruída internamente, porque nós tínhamos passado tantos processos na semana, tão difíceis. Dela sair, de eu não saber onde ela tá, de coisas muito difíceis. E eu estava muito mal, assim. E eu dizendo para Deus, eu não sei mais o que fazer. Qual é o caminho? Por onde eu vou? O que eu faço? E eu me lembro que eu me arrumando e me veio um pensamento. Poxa, eu tenho 29 anos. Eu não precisava estar passando por isso.
Eu tô na fase de ter um bebê. As mulheres da minha idade, elas estão pensando no puerpério delas, indo lá amamentar. E eu não tive nem tempo de pensar nisso direito. E eu falei, Deus, Senhor, né? Por algum momento eu quis deixar isso vir, essa minha natureza. E aí o Espírito Santo me falou, Esther, você ainda não entendeu que quem precisa da Ana é você. Porque nós decidimos fazer homeschooling com os nossos filhos, então eu busco ser aquela mãe extremamente dedicada, assim como o André, a gente dá aula para as crianças, a gente está com eles o tempo inteiro, a gente está ali discipulando eles, e eles são crianças que onde eles chegam, eles se destacam, todo mundo olha para a Duda e para o Bernardo e fala, meu Deus, essas crianças sabem conversar de tudo, eles são incríveis. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, você acharia que você é muito boa. Você acharia que você é uma mulher incrível. Que é você que faz. Que é você quem faz. E a Ana é a prova na sua vida da dependência, de que você precisa de mim todos os dias. Então, hoje eu olho para ela e eu sempre me emociono em falar, Senhor, obrigada. Obrigada, porque ela me faz ser parecida com o Senhor. Sem ela, eu seria mais uma que teria uma grande tendência de deixar com que o orgulho tomasse meu coração. Né? Então, a gente precisa olhar para a adoção com essa ótica. Sim. Entende? Você acha que está ajudando alguém? Não. Sabe de nada, inocente. Deus É bem está te por aí. salvando, né? Ele me salvou. Douglas, esse ponto Salvando. que você toca, eu acho importante ainda ressaltar, porque é o que Deus tem ministrado no nosso coração. Só pode ter sido o Espírito mesmo, essa questão do cada dia o seu mal, do samaritano. Porque é justamente o que Deus tem nos mostrado nesses dias. A gente, infelizmente, né, e eu falo nós, porque nós como cristãos, né? Sim. A gente se prepara para o mundo que a gente idealizou. A gente se prepara para os sonhos que um dia a gente ouviu de Deus. É um mundo que a gente criou de expectativas. E qualquer coisa que Deus quer fazer, que é como o Tim Keller, que, né, faleceu semana passada, dizia, né? Nós não recebemos tudo exatamente como pedimos, porque Deus nos dá o que pediríamos se soubesse tudo que Ele sabe que a gente precisa. E aí, quando Deus faz essas intervenções, não do milagre, mas da renúncia, do propósito, a gente não está preparado. Por quê? Porque a gente se preparou para o mundo que a gente idealizou, e não para o mundo que se apresenta, o mundo que está na nossa frente, o que Deus coloca, o próximo que Ele coloca. Eu lembro quando eu fui querer bonitão, jejuar e orar para saber se eu ia adotar. Eu me senti o cara mais palhaço da história. Eu fui para um tempo de oração 5 e pouco da manhã para falar... Porque a gente conversou sobre a Duda, chegou o momento de tomar uma decisão. Eu falei, não, amor, vou orar. A oração mais rápida da minha vida. Eu dobrei o joelho e eu me senti Deus olhando assim, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Não foi sério quando você entregou a sua vida? Sim. Você tá achando que é para quem a adoção? Olha quem eu coloquei na sua vida, olha essa história. Precisa de oração, meu filho? E Deus falou isso na boa para mim. Eu sinto que nesses assuntos, a única revelação que pode vir extra seria um não. Sim. Né? Então, claro, Deus pode. Até a Val uma vez perguntando, né? Tipo assim, mas eu não sei se eu vou lá pregar. Eu falei, Val, já tem o versículo falando, vá pregar. Aí você pode perguntar para o Senhor se é das exceções que é não. Exato. Eu não quero, porque ele não, por impede Paulo de ir, né? Sim. Mas fora essas exceções, vai. Mas assim, o momento que a gente estava, assim, o vínculo estava sendo criado. Então, naquele dia eu falei, uau, eu entreguei minha vida. E tá tudo bem. Agora, não podia dizer que eu tinha me planejado, porque a gente aprendeu a se planejar para o mundo que a gente idealiza. Mas o mundo vai se apresentar de um jeito que Deus quer. Não tem nem como planejar. Deus respondeu, Deus fez algo na nossa vida, colocou a Duda, a Ana e todas as situações que Ele colocou, não porque um dia eu pedi, porque eu jamais pediria, porque eu não sabia de tudo que eu precisava. Então, na trajetória, no chamado de Deus, enquanto nós, como cristãos, não estivermos preparados para como a vida vai se apresentar, como o que Deus vai colocar, mas só que a gente vai idealizar, a gente vai estar o quê? Cansado, sobrecarregado, frustrado. A gente vai estar atrás de mais umas férias, de mais um lazer, de mais um bem material, de mais um aplauso, de audiência. E a gente vai viver como se não tivesse encontrado Jesus que nos satisfez. Porque a gente ainda está idealizando o mundo que Deus vai nos fazer, vai nos dar, e não como Deus vai apresentar cada situação. E é isso que esse foi a receita dele para não estar cansado. Vocês estão cansados? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sim. E achareis descanso. Então, o que é encontrar o descanso? O que é qualidade de vida? Humildade para receber tudo que Deus quiser te dar. E a maioria das coisas que Deus te dá é te dando a oportunidade de doar algo, de entregar algo, de poder transbordar algo e não reter algo. E isso foi algo que tem marcado, a gente tem pregado isso na comunidade, lá na igreja local.
Porque a partir de nós mesmos tem acontecido, isso tem marcado e queimado o nosso coração. Então, eu creio que só pode ter sido o Espírito trazer isso, porque é justamente isso que é a pauta. Porque uma coisa que tem me pegado muito ultimamente é que as situações da nossa vida, e aqui a gente pode usar os filhos também, né? E tanto os filhos naturais, os filhos adotivos, os filhos espirituais, né? Eles não são recompensa. Eu acho que esse é o desafio. E aí, estou falando de filho, mas pode ser as situações da vida. Não são recompensa. Porque quando acontece algo ruim, quando acontece de ter alguém desafiador na sua vida, uma situação adversa, e aí, ou um filho que está dando problema, a gente pensa onde a gente errou, né? Porque a gente não está recebendo a recompensa do nosso trabalho. E não é recompensa, é responsabilidade. Uau. A recompensa será eterna. Uau. A promessa de recompensa, a coroa de justiça, do pagamento, é na eternidade. Aqui nós vamos ser apresentados com responsabilidades o tempo inteiro. Então, quando eu encontro alguém, né, e aquilo está sendo desafiador, amém, porque essa é a nossa responsabilidade. Só que só dá para encarar isso satisfeito e cheio de alguma outra fonte. Então, o filho não é fonte de satisfação. E vocês citaram, né? Muita gente na fila de adoção. E, pelo amor de Deus, longe de mim falar mal de alguém que está na fila de adoção, né? Sim. Mas a gente pode até mesmo na fila de adoção estar lá por carência. Né? E querendo uma recompensa, uma satisfação. E é importante falar isso porque nós temos muitas devoluções. Acontece... O número é alarmante de devoluções. Orfandade, quase então, é melhor que você não enfrente esse desafio do que causar mais uma dor. Porque você se prepara para o mundo que se idealiza. Ai, adotei, que lindo. Eu já ouvi de crianças que foram devolvidas porque jogou bola na sala e quebrou a TV. Foi devolvido. Nunca foi sobre a criança. Nunca foi sobre uma criança. Sempre foi sobre uma carência. Sobre uma carência. Então, você tá satisfeito, né, cara? E... O Paulo compartilhou uma mensagem, o Paulo Borges, da Samaritana, né? E ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar assim, porque eu sempre olhei para esse texto bem espiritual, bem místico, né? Jesus fala assim para ela, olha, você tem sede, né? É interessante que o texto todo é sobre necessidade, né? Ele fala, é necessário passar por Samaria. Aí ele para num poço, água, necessidade. Aí ele manda os caras comprar comida, né? Vai lá atrás de uma necessidade, né? E aí... os discípulos vão lá comprar comida, entram na cidade para comprar comida, ele está falando com o samaritano. E aí, o que ele está falando? Com uma mulher com um buraco, né? Com uma carência. Tanto que está no sexto marido, está num poço, pegando água, está no sexto marido. E aí, assim que ela descobre que ele é um cara de Deus, ela já onde que tem que adorar? Tipo, eu gosto de pensar, qual que é a melhor igreja? Né? É carência, né, cara? Qual que é o melhor time de louvor? Qual que é o melhor pregador para eu ir? Né? E aí Jesus fala para ela assim, ó, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para mim. E aí, ao invés de uma carência dentro de você, ia começar uma fonte a jorrar de dentro de você. Uau. O que ele está falando? Quem me encontra sai desse lugar de carência e vira alguém doador. Por quê? Porque quando você me encontra, você descobre, não me falta nada. Não me falta nada. Água que ele der, então, o que nunca virou mais terá sede, uma chave na cabeça da mulher? Não me falta nada. O que ela vai fazer? Aí o Paulo conclui assim, os 12, provavelmente, 12 discípulos, até mais, os 12 entraram na cidade, passaram algumas horas lá e voltam com marmita. Uma mulher satisfeita entra na cidade e volta com a cidade inteira. Uau! Porque é isso. Ela encontrou essa água. Ela já não entrou mais na cidade falando assim, onde que é o melhor lugar para comer? Ela entrou na cidade dando. Quem vai ser o próximo marido? Só que só dá pra gente encarar essas responsabilidades se a gente estiver satisfeito em Deus. Uau. Satisfeito no Senhor. E aí vocês falando, eu lembrei daquela passagem que Jesus vai enviar eles, né? De 2 em 2. E eu nunca tinha entendido, né? Não leva capa, não leva comida, não leva coisa extra. Não leva... Aí eu falei, meu Deus, por que não pode levar nada, né? Porque o treinamento era esse. Chega na cidade, vai na praça. Aí esse aqui tá falando com você. Ele começou a conversar, ele convidou você a ir para casa dele. Se eu tenho dinheiro pro hotel, se eu tô com o hotel preparado, tal, mas é para entrar na casa dele. E lá ele tem um primo. E esse primo vai te falar, vamos lá na casa do meu tio. E o tio é o cara que você tinha que encontrar para poder entrar na sinagoga. Entendeu? Ele falou assim, não vai com o plano. Deixa eu atrapalhar a sua viagem.
Então é esse estilo de vida por revelação, né? E não com uma idealização, né? Eu já tenho o plano todo completo. E, cara, é isso. Vocês deixaram Deus atrapalhar vocês. Sim. Vocês não vieram contar pra mim assim, não, eu tinha um sonho de adotar. E aí eu me programei e com 25 anos eu entrei. Se fosse planejamento que nos descansasse... E dá pra planejar, claro. Sim. Mas se fosse planejamento, resolvesse o nosso cansaço, é isso que Jesus falaria ali. Olha, vocês estão cansados? Planeja, cara. Planeja. Vocês não se planejaram. E aqueles que entrarem por essa via de ir pra fila, que é a via legal na nossa história, praticamente nunca não acontece... Precisa também estar disposto a se permitir porque entrar na fila é quem é que vai aparecer. Sim, exatamente. E nessa passagem aí, né, do você que está cansado, sobrecarregado, vem, ele fala, e põe o meu jugo. Então, qual que é o problema do nosso cansaço? É que a gente está indo para a igreja convidar Jesus para pôr o pescoço no nosso jugo. É tipo, Jesus, me acompanha aqui, no meu planejamento, na minha vida idealizada. E ele está falando, não, você quer aquela descansar, história, põe o pescoço no meu. De tentar movimentar o braço de Deus, né? Quantas vezes nesse processo me vinha esse pensamento que eu falei, né? Meu Deus, eu sou só uma menina. O que eu tô fazendo? Porque aí eu deixo de trabalhar, eu largo tudo financeiramente, a gente muito apertado ali por muitas vezes. A gente conseguiu mudar desse apartamento depois de um ano que a Ana estava conosco. E por isso que eu falo, né, de você se envolver com a causa. Não são todos que vão adotar, mas a adoção é para todos. Deus quer que todos se envolvam com a causa. Porque Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, que ofertavam na nossa vida, que ficavam com as crianças pra gente. Quantas moças que sentavam com a Ana, que falava, que aconselhava, que nos ajudavam. Isso continua acontecendo, é uma coisa continua linda. Até hoje. Então... nesse processo, muitas vezes vinha esse pensamento, né, desse, meu Deus, quanta coisa eu tô aparentemente deixando para trás, mas quantas outras coisas o Senhor foi construindo, né? Mas, Douglas, as pessoas querem essa verdade, porque ano passado, por exemplo, nós fizemos uma ação na Semana de Adoção, cerca de 2.000 famílias, Sim. Entre 1.500 e 2.000 famílias participaram, obviamente tudo gratuito, a gente dando aula, falando, chamamos os homens, porque geralmente é mulher pensando nos órfãos, e os homens para esse ambiente. E ali vários já estavam na fila, mas mudaram a sua lista de preferências, e muitos entraram na fila. E na igreja local, hoje nossa, já tem vários casos de gente se envolvendo. Tem gente preparada para adotar síndrome de Down. Então, enquanto tem gente morrendo de medo de ter uma gravidez, tem casal jovem, apaixonado por Jesus, dizendo, eu quero ir atrás da criança especial, problema, né, entre da criança especial. Em outras palavras, eu creio que talvez a falta dessa visão de necessidade, essa visão de necessidade e a falta dessa visão de transbordar, de estou satisfeito, é a nossa mensagem, é o nosso exemplo. Sim. Digo, nós como pastores, como igreja. Então, é possível. Eu vejo que estamos diante de uma grande revolução no Brasil, na igreja. E alguém nessa que direção. quer entrar na fila e não sabe nada, alguém está nos ouvindo, onde ele vai? Onde é essa fila? Basicamente, você precisa procurar o fórum da sua cidade. Fórum da sua cidade. Exatamente. Você procura lá, você vai... Eles já vão te dar uma lista de documentações, você vai precisar levar essa documentação. Algumas coisas que são importantes. Você não precisa ter uma casa própria. Você não precisa ter dinheiro para colocar essas crianças numa escola particular ou ter um convênio médico. Você precisa ter o básico para que essa criança viva, né? Então, ali... condições de moradia, enfim, de alimentação. O que mais que é importante? É basicamente isso, assim. E aí, não é um processo rápido, né? Não é um processo rápido. Eles vão te entrevistar, vão fazer várias... As pessoas reclamam muito dessa questão burocrática no país. Realmente, tem muitas coisas que a gente precisa crescer enquanto nação, quanto a isso. Mas eu sempre gosto de dizer, gente, nós estamos falando de uma vida. Então, muitas vezes, algumas coisas que eu que estou mais ali envolvida... Não é burocracia eu sei, só. Exatamente, que a gente está lidando com macro, a gente está lidando com pessoas que a gente não conhece, que... Com muitas maldades. Exatamente. Então, é necessário esse processo, né? E é o que eu sempre digo, muita gente reclama disso, mas eu falo, gente, esse tempo de espera, né? Às vezes você quer ter um filho, a gente mesmo está tentando uma outra gestação, já tem aí quase 2 anos. Às vezes a gente quer ter um filho e a gente está ali vivendo esse tempo de espera. Você está na fila de Deus. Você está na fila de Deus, então, né? Eu já vi casais que em 6 meses conseguiram, tudo vai depender muito do perfil dessa criança. Então, se você quer um bebê, obviamente vai demorar mais. Tem muita gente para pouco bebê.
Exatamente, mas uma criança mais velha, isso vai ser diferente, né? Então, esse tempo demora, mas muitas vezes é necessário, muitas vezes, né? Claro, tem coisas que a gente precisa crescer, mas não reclame desse tempo, né? Viva esse tempo de espera, em paz, sabendo que o Senhor tem o tempo perfeito ali, né? Para essa criança vir também. Muito bom. E você estava compartilhando comigo, Esther, de um projeto novo, né? Você se formou em psicologia e hoje nós temos assim, uma demanda... Sim, gigantesca. Eu chamo de pandemia. Sim. Né? Do que está acontecendo hoje, de um adoecimento emocional, mental e geral, né? Não só Brasil, em várias nações. Né? Isso está acontecendo, provavelmente muito fruto da pandemia também e tal, agravou mais ainda, mais o nosso estilo de vida, tudo. E aí você está com um projeto para também gerar algum tipo de resposta nesse momento. O que vocês têm feito? Bom, basicamente, eu falei que a psicologia surgiu na minha vida na questão social. Quando eu me formo, no último ano de formação, Douglas, Deus sempre se move comigo em indignações. Assim, ele coloca indignações no meu coração e eu saio parecendo uma leoa dentro daquilo. E no último ano de faculdade, no meu último ano de formação, eu sofri muita perseguição religiosa dentro da universidade por um grupo de feministas. Foi um período muito difícil. E, basicamente, ali eu me frustro completamente com a psicologia clínica, né? Com clinicar ali, com atender pacientes. Eu me frustrei muito e eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou me formar, não é pra mim. Vou cumprir aqui meus estágios e acabou. Nós nos casamos, logo depois que nós nos casamos acontece tudo isso. Eu continuo na área social, sem receber nada. Se forma. Me formo. E o André sempre me dizia, Esther... Você tem tanto de Deus, você é uma mulher tão inteligente, né? Essa parte de inteligente é amor da parte dele. Você é uma mulher que gosta tanto da área, você estuda tanto. Tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que só vão aceitar ser atendidas por você, talvez. Pastores e tudo mais. E aí, depois de muita insistência da parte dele e do Espírito Santo falar, não, realmente chegou o seu momento. Há mais ou menos 4 anos atrás... Eu resolvo enfrentar esse desafio, retorno os atendimentos, né? Começo ali a atender. E ali eu me descubro. Eu falei, meu Deus, peraí. Não é exatamente aquilo que eu achava, né? E começo a atender na área na terapia cognitiva comportamental, e que fez mais sentido para mim também, porque durante a formação era uma outra abordagem que eu tinha tido mais conhecimento. Começo a atender e levo um susto, porque logo no início... Muita procura, muita gente precisando. E qual público? Cristãos. E aí, Douglas, eu comecei a diagnosticar assim, muito claramente o quanto o cristão, muitas vezes ele até quer buscar um psicólogo, mas ele não se depara com um psicólogo cristão, um terapeuta cristão. O que tudo bem, nós temos muitos profissionais, eu gosto de reforçar isso, muitos profissionais sérios, éticos, mas também temos profissionais, muitas vezes, que... não são sérios da mesma forma. Até mesmo cristãos, eu sempre digo isso para o meu grupo ali de psicólogas, eu falo para elas, vocês vão se deparar com pessoas que não são cristãs. Você precisa ter ética profissional, você precisa respeitar, porque também já vi cristãos não respeitando a crença de outras pessoas. E começou a nascer uma crise dentro de mim, porque eu queria poder ter braço para atender todas essas pessoas, mas eu sou mãe, né? Eu sou pastora... E aí nasce uma crise dentro de mim. Então, o senhor começou muito a falar comigo sobre psicologia com propósito. E aí é onde nasce um curso para psicólogas e estudantes de psicologia, que o senhor começou a falar muitas coisas comigo desse combate da fé com a ciência, né? A gente começou a entrar, a mergulhar dentro disso. Até o Dr. Jonatas... vocês conectaram com o Exatamente. Sim, a gente conectou muito com o Jônio por conta disso. E até fizemos parte aqui do Neuroteologia. Legal. E o senhor começou a falar muito isso comigo. Fizemos o curso, abrimos ali a mentoria com algumas dessas psicólogas. E ali na mentoria, Deus falou comigo, agora precisa nascer uma clínica de psicólogas que vivem esse mesmo propósito, que encaram a psicologia com propósito. Então, nós começamos aí a Clínica Propósito, que é uma clínica, por enquanto, de psicólogos, mas eu creio que isso também vai crescer, principalmente para esse público cristão, né? Então, não é restrito, mas... Não é. Sim. Mas é uma abordagem... Mas é muito legal você ter um terapeuta que compreende a sua cosmovisão
e até a sua linguagem. Sim. Às vezes você fala assim, poxa, mas aí o diácono... Exatamente. E quem que é o diácono? Muitos pacientes falavam disso comigo. Esther, eu não tinha problema nenhum ali na minha terapia e tudo, mas às vezes ficava desconectado. Né? Exatamente. Não tem aquela identificação. Ela não conseguia entender o que eu tava falando. E tem também, Douglas, a questão da capacidade. Não deixou eu cantar. O que tem? Não tem problema não cantar. Não, mas isso é algo eu caí grande. Em pecado. O cristão sabe como que pega isso. Mas às vezes a questão da capacidade também. Beleza, é cristão, mas qual é o lugar que eu posso encontrar profissionais de confiança capacitados? Com duas coisas juntas. Então, essa clínica, ela é justamente nesse sentido. Tanto dessa identificação de crenças, então, mas muito mais da questão de competência dessa terapia com propósito, essa psicologia com propósito. Tanto para os profissionais, que não querem também perder tempo ali em terapia, querem, né, viver de fato isso. Sim. E para... Que pastor que não tem alguém que ele fala, olha, já aconselhei tanto, mas... Foge de uma compreensão bíblica, foge de uma questão só de pecar. O ser humano não é só uma máquina que peca ou não peca. É um ser complexo. Os problemas são complexos. E às vezes ele quer... Mas quem eu vou indicar? Né? Às vezes tem um, tem outro, tá com a agenda cheia. Ter uma clínica que vai conectar, que vai facilitar esse processo. É tudo online. Totalmente online. Então, a Esther nunca atendeu presencialmente, praticamente. Sim. Ela atende pro Brasil online. inteiro. Brasil e hoje nós temos... Né? Até fora. Nós temos terapeutas especializadas em compulsão alimentar... compulsão sexual, terapeutas especializadas em puerpério, mulheres que acabaram de ganhar neném, luto materno. Então, a gente tem uma gama aí de profissionais que são especializadas em diversas áreas, ansiedade, depressão. E a gente crê também, Douglas, que isso é uma resposta de Deus à igreja. Sim. Né? A gente crê muito nisso. Estudando isso... Só aonde que a galera pode acessar? A gente tem o Instagram, que é Clínica Propósito, que a galera lá consegue ter todas as informações. DM lá. Exatamente. Beleza. Então, eu vou deixar até o @ aqui, tá bom? Mas você já sabe, Clínica Propósito. Exatamente. E eu lembro que quando a gente fez esse curso, e eu ajudei em um dos módulos, Teologia e Ciência, eu me apaixonei e vi a necessidade, que é muito latente, dos pastores se abrirem para compreender isso. Quantas vezes, né, o rotular, o desprezar pessoas que estão sofrendo de transtornos. E como é importante ter uma mensagem acolhedora, mas também ter ferramentas para isso. Então, embora eu não sou psicólogo, sou pastor, eu vejo a importância dessa parceria com profissionais. Então, nosso anseio é entrar em parceria com conferências, com ministérios, para que, assim, essas pessoas que estão sofrendo, cristãos, e estão condenados, achando que é o pecado dele, achando que a igreja que é ruim. Mas, às vezes, gente, quantas sessões terapêuticas a Esther sai alegre em ver, cara, como engrenou, a vida da pessoa destravou coisas assim por conta de um acompanhamento sério, científico, profissional, bem feito. Então, eu como pastor tenho esse encargo, junto com a minha esposa, de ver isso avançar para esse propósito. Igreja. Muito bom. Glória a Deus. E eu acho que a gente não poderia terminar sem aquela história, né, do casamento aí, do nome, porque senão os comentários, eles ficam aqui, ó, mas aquela história... Estão achando que eu fiz galinhagem com ela, mas não é isso não. Pessoal, é algo profético. Tem que contar, senão... Quer que eu conte? Você conta a história melhor que eu, meu bem. Eu estava orando, assim, ali naquele tempo de, Senhor, é isso mesmo, é o André mesmo. Estava em uma conferência e orando e buscando em Deus, nós já estávamos conversando. E uma Nessa hora os dois estavam ali, né? Só uma pastora que é muito profeta, assim, pastora Osirene, tenho muito carinho por ela, de um outro ministério. Ela, inclusive, foi a pastora que no meu relacionamento anterior chegou em mim e foi muito direta, assim, Esther... você tem certeza que é isso que Deus tem pra você? Então, ela foi uma pessoa que Deus usou, inclusive, para que eu viesse a terminar. Nós não éramos da mesma igreja, né? Eu era de outro ministério. Essa pastora não me conhecia. Sim, essa pastora não conhecia ele. Ok. E ninguém praticamente estava sabendo, só os meus pais, que nós estávamos um tempo ali de oração, de buscar em Deus, se era isso mesmo. Essa pastora me encontra nessa conferência. O André estava lá também, mas uma conferência assim para 10 mil pessoas, muito grande. Ela me encontra... indo em direção ao meu ônibus com a galera dos jovens ali. E ela olha pra mim, quando ela tá conversando aqui comigo, sabe o olhar de profeta, né? Sim. Ela começa a olhar pra minha testa, Douglas. Meio vago, assim. E eu pensei, o que tem na minha testa, será? Será uma espinha? Será alguma coisa? Aí eu, pastora, o que você tá olhando pra minha testa? Ela, não, nada não. Eu falei, eu conheço esse olhar de profeta, minha mãe é profeta, eu conheço esse olhar de profeta. Ela, não, nada não. Vou pro ônibus. Quando eu chego no ônibus, meu celular toca. Aí era ela. Aí oi, pastora, tudo bem? Ela, você já saiu? Eu, não. Tô sentada no ônibus, o ônibus tá pra sair. Não, pede um minutinho e desce que eu preciso te falar algo. Eu falei, tá bom. Ela olha, aí desci, ela olha pra mim e fala,
eu estava olhando para sua testa, porque na sua testa estava escrito o nome do seu marido. Mas eu não consegui entender direito isso. Por isso que eu não te falei. Mas Deus me dizia, é o nome do marido dela. Aí eu tremi de cima e embaixo. Falei, pronto, só falta ser o nome de outro, meu Deus. Parece Pedro aqui, sei lá. E agora? É agora ou nunca? Deus nunca falhou, Deus nunca falhou. Agora ou nunca? E agora? Deus nunca errou. Você sabe. E aí ela falou, então, mas eu não tô entendendo. Porque eu via galinha, alguma coisa assim. Rotulou ela. Lembra aquele cara que escreveu ladrão na testa? Sei, galinha. Galinha. Deus tatuou. Deus Me deu uma ela. crise de rir, então, pastor. É Galinha. Pela fé galina. tá escrito ali. Você viu uma letrinha errada aí, mas tá tudo certo. Não tem problema. E era galina, e aí Surpreendente. foi mais um sinal, porque a gente precisava de muitos sinais de Deus, porque foi tão rápido tudo, né? sim. A gente entrou no relacionamento acho que em abril e casa em novembro. Meu Deus. Isso acontece em março. Entendi. E os dois tinham vindo de meses atrás, tinham terminado relacionamentos ainda que em impureza. Mas Deus começou a fazer tantos Uma sinais, confirmação, né? galinha. Mas muito bom, né? Deus é muito bom, né? Deus é bom. Presenteou. Deus é bom. Meus amigos, obrigado. Obrigada, Que honra, eu. Demais. Que alegria, que privilégio. Foi demais. Obrigado mesmo. E vamos ter que conversar mais vezes, viu? Vamos ter que conversar. Não deu para entrar em todos os assuntos que a gente tinha programado. Vai ser um grande prazer. Mas obrigado e obrigado por compartilhar a história de vocês e abrir aqui nessa mesa. E eu tenho certeza que muita gente vai ser muito abençoada, muito encorajada pelo testemunho. Amém. Amém? Amém. Obrigado você que ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo. E eu queria te fazer um pedido. Cara, isso aqui precisa ir para mais gente. Como a gente disse, você apoiar a causa da adoção não é somente adotando, mas tem muitas formas. E uma delas é você simplesmente pegar esse link e mandar nos grupos, mandar para alguém que veio no seu coração aí, que o Espírito Santo ressaltou para você enquanto estava ouvindo, para a galera da igreja, que não é da igreja, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu quero te encorajar. Se o Senhor está falando com você, cara, vai na revelação do Senhor, porque Ele já te deu tudo para você viver a missão e o propósito que Ele tem na sua vida. Não te falta nada. Cara, Cristo em nós é a esperança da glória. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.